Solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que possa iniciar a ordem do dia. Vereador Alain Miranda, vereador Barrão, vereador Toninho Furlan, vereador Cascata, vereador Fabião, vereador Fabinho Imperial, vereador Chico Vilela, vereador João Gonçalves, vereador José de Mello, vereador Zé Baiano, vereador Robertinho, vereador Luiz Supermercado Silva, vereador Luizinho Camargo, vereador Neto Amorim, vereador Rafa da Gente Presente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha, vereador Silvio Macedo, vereador Wilson Zufa. Presente a maioria absoluta dos senhores vereadores, como determina o parágrafo 2º do artigo 107 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria da ordem do dia. Mensagem de veto número 1/2018. Senhor presidente, sirvo do presente para informar a essa egrégria Câmara, por intermédio da Vossa Excelência, que analisando o projeto de lei número 30/2018, referente ao autografo de lei número 23/2018, e usando da prerrogativa que me conferida pelo artigo 64 do parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Barueri, resolvi vetá-lo em sua íntegra pelos motivos a seguir mencionados. Cuida-se de projeto de lei iniciativa dessa Colém da Câmara que dispõe sobre certificação de inspeção predial nas edificações do município de Barueri. Ainda que a medida tenha nobres e meritórios propósitos quanto à finalidade, forçosos o reconhecimento, contudo, de sua ilegalidade ante a disposto na Lei número 1209, de 19 de novembro de 2000, considerando que consta deste regramento a obrigação para que as edificações residenciais que ainda não disponham a regularização perante a Secretaria de Planejamento Urbano se submetam a procedimento de avaliação de suas condições de estabilidade, segurança, higiene e salubridade. De igual modo, o deferimento das solicitações espontâneas de regularização de edificações residenciais é medida já condicionada à apresentação de laudo técnico de segurança. E isso independente do número de pavimentos ou da quantidade de unidades habitacionais a teor do disposto da Lei Complementar número 349, de 9 de junho de 2015. Ainda cabe considerar a questão pertinente ao ônus adicional que recairia sobre o proprietário caso estivesse que produzir o laudo técnico de segurança, previsto na propositura ora sobre veto. Notadamente porque de tal procedimento não decorreria a imediata regularização de seu imóvel junto ao órgão municipal competente. Na mesma linha, o sobredito projeto de lei número 30/2018 não indica qual unidade administrativa ficaria responsável por exigir o laudo técnico de segurança, bem como não aponta a quem incumbiria proceder à análise das informações contidas no laudo apresentado, realizando, quando fosse o caso, a vistoria no imóvel com vista a verificar a compatibilidade entre os dados fornecidos e a situação real da propriedade. Tendo oportunamente apreciado a propositura, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo opinou pela necessidade de serem redefinidos com a base em argumentação técnicas mais amplas e abrangentes aos critérios definidores da isenção quanto à obrigatoriedade de obter o laudo técnico aqui aludido. E ao final, como os profissionais arquitetos e engenheiros são vinculados, cada qual deles aos seus próprios respectivos e distintos conselhos regionais de classe, permanece necessário mencioná-los em diplomas legais dessa natureza, indicando textualmente os correspondentes atestados de responsabilidade técnicas, seja o registro de responsabilidade técnica RRT, no caso dos arquitetos, ou a anotação da responsabilidade técnica, ART, no caso dos engenheiros. Em face do exposto,
razões ligadas tanto à ilegalidade quanto à contrariedade ao interesse público levam-me a negar a sanção ao mencionado projeto de lei número 30/2018, vetando na íntegra. Isto posto, devolvo à egrégora Câmara a medida proposta para nova deliberação e votação na forma e no prazo de lei. Vala-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus nobres pares meus protestos de apreço e distinta consideração. Prefeito Municipal Rubens Furlan. Coloco em discussão a mensagem de veto número 01/2018 ao projeto de lei 30/2018, de autoria do vereador Fábio Luiz da Silva Homers, que dispõe sobre certificação de inspeção predial nas edificações do município de Barueri e da outras providências. Em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir o veto, em votação. Senhores vereadores. Senhores vereadores, para manter o veto, vote sim. Para senhores vereadores, para esclarecer aqui para os senhores, os vereadores que forem favoráveis em derrubar o veto, vota sim. Os vereadores que forem favoráveis em manter o veto, vota não. Entendidos? Então, quem for votar de acordo, veio a mensagem do senhor prefeito, vota não. Os que forem contra a mensagem que veio do senhor prefeito, vota sim. Entendidos? Entendidos. A técnica que prepare o painel. Para manter. Senhor presidente, pela ordem. Quero corrigir meu voto, que já apertei errado. Eu votei errado. Quero votar não, votei sim. Então vamos zerar de novo? Zero, por favor. A técnica que zere o painel, por gentileza. Então. Pede para esperar um pouco. Só um minuto para zerar o painel. Então vamos lá. Os vereadores forem favoráveis em derrubar o veto, vota sim. Que são contra a mensagem que veio do prefeito, vota sim. Os que forem favoráveis à mensagem que veio do prefeito, vota não. Então, sim, derruba o veto e não mantém o veto que veio do senhor prefeito. Vetou o voto. Tenta de novo. Agora tá aí.
O voto foi mantido com a ausência do vereador Flabem, vereador Jânio, vereador Rodrigo, vereador Luiz do Supermercado Silva, uma abstenção do vereador Fabião e o presidente que não vota. Então, a Secretaria Legislativa para comunicar ao prefeito a decisão deste legislativo e arquivar o processo. Solicito ao senhor secretário que continue a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei número 46/2018, que dispõe sobre denominação oficial do CAPS infantil e jovem. A Câmara Municipal de... então, isso que eu ia falar. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvio Macedo. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que nós suspendêssemos a sessão por alguns minutos, porque nós vamos discutir um projeto que entrou na ordem do dia hoje. Eu acho importante a gente discutir melhor esse projeto e também sobre a moção que foi solicitada por mim para incluir na ordem do dia. Eu gostaria de fazer uma fala com os nobres vereadores para que pudesse esclarecer algumas dúvidas antes de nós discutirmos aqui no plenário. Obrigado, senhor presidente. De acordo com o pedido do vereador Silvio Macedo, vamos suspender por 10 minutos para que possamos ter alguns 46 é a denominação do CAPS. O vereador Neto pediu para retirar esse projeto. Não está. Então, 10 minutinhos, o vereador Silvio quer dar alguns esclarecimentos.
Solicito ao senhor secretário que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei número 12/2018, que dispõe sobre a criação de tabela de vencimentos do grupo 8B no anexo 3 da lei complementar número 381 de 1º de dezembro de 2016 e da outras providências. Rubens Furlan, prefeito municipal de Barueri, usando das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica criado no anexo 3 da lei complementar número 381 de 1º de dezembro de 2016 a tabela de vencimentos do grupo 8B nos termos seguintes. Artigo 2º. Passa o cargo do auditor fiscal e tributário a integrar no quadro de cargos na tabela de vencimentos que trata da lei complementar número 381 de 1º de dezembro de 2016. O grupo 8B, respeitados para os fins de enquadramento nos níveis e graus dos vencimentos de cada servidor a partir de 1º de julho de 2018. Artigo 3º. Fica criadas na Secretaria de Finanças 3 funções gratificadas de auditor fiscal e tributário-chefe. Parágrafo único. As funções gratificadas de que trata este artigo serão exercidas exclusivamente por ocupantes do cargo efetivo de auditor fiscal e tributário, mediante nomeação do secretário de Finanças. Artigo 4º. Fica atribuída aos nomeados para exercício da função de auditor fiscal e tributário-chefe a gratificação de 20% a incidir sobre o vencimento da base do cargo de auditor fiscal e tributário. Parágrafo único. A gratificação de função de que trata este artigo não se incorporará ao vencimento do auditor fiscal e tributário para nenhum efeito, exceto para fins de férias, 13º e 14º salários. Artigo 5º. São atribuições dos nomeados para as funções gratificadas de que trata esta lei complementar. 1. Organizar, orientar e acompanhar os serviços de auditores fiscais e tributários. 2. Ratificar opiniões dos auditores fiscais e tributários em processos administrativos e judiciais, bem como sobre fiscalização fazendária, administração fiscal, quando solicitado. 3. Zelar pelo interrelacionamento harmônico entre os auditores fiscais e tributários, bem como deles com os seus superiores e demais servidores. 4. Elaborar, sempre que necessário ou solicitados, os relatórios das atividades dos auditores fiscais e tributários. 5º. Desempenhar as demais atribuições que lhe confere determinadas pelos seus superiores. Artigo 6º. As funções gratificadas em caso serão exercidas pelo nomeado sem prejuízo das normas atribuídas de seu cargo efetivo. Artigo 7º. Passam os incisos 1, 2, 3 e 4, bem como o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Complementar número 447, de 13 de abril de 2015, a vigorar com a seguinte relação. Artigo 3º. 1 de 250 a 499 pontos, 15%. 2. De 500 a 749 pontos, 30%. 3. De 750 a 999 pontos, 45%. E 4. De 1.000 pontos ou a mais 60%. Parágrafo 1. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese, o adicional em causa terá o seu valor superior a 60%. Artigo 8º. As despesas com execução dessa lei complementar correrão por conta de dotação orçamentária própria suplementar, se necessário. Artigo 9º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 10º. Revoga sua disposição em contrário. Prefeitura Municipal de Barueri, 18 de junho de 2018. Rubens Furlan, prefeito municipal. Essa é minha cópia? É, né? Essa é minha? Essa é minha? É? Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei complementar número 12/2018, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre a criação de tabela de vencimentos do grupo 8B no anexo 3º da lei complementar
número 381, de 1º de dezembro de 2016, e da outras providências. Em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir o projeto em votação, a votação é nominal, quórum maioria absoluta. A técnica que prepare o painel. Ô, deixa eu falar pra você. Aquela comissão que nós criamos lá de família, sabe, não sei o que lá, lembra? Aquele negócio lá de o Silvio. Como que ficou lá? O Silvio é presidente? Eles são 5, né? Aprovado com 17 votos, com ausência do vereador Jânio, do Flabem e do vereador Rodrigo. A Secretaria Legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Senhor secretário, que continue a leitura da matéria da ordem do dia. Projeto de lei complementar número 13/2018, que dispõe sobre reajuste de vencimento dos cargos que especifica. Obrigado pela correção aqui, eu li rápido e... Rubens Furlan, prefeito municipal de Barueri, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Barueri aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Passa o vencimento base dos cargos efetivos de cirurgião dentista, fonoaudiólogo e psicopedagogo, previsto no artigo 2 da Lei Complementar número 416, de 11 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa da FIEB, a observar a partir do 1º de julho de 2018 a seguinte referência salarial. 1. Cirurgião dentista, 5.553/65. 2. Fonoaudiólogo e psicopedagogo, 3.923,51. Artigo 2º. A partir de 1º de outubro de 2018, os vencimentos básicos dos cargos referidos no artigo 1º passa a ser 1. Cirurgião dentista, 6.300. 2. Fonoaudiólogo e psicopedagogo, 5.066,25. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, 25 de junho. Rubens Furlan, prefeito municipal. Ô Silvio. Ai, caramba, a cadeira desceu. Silvio. Por que não? Quem? Vai nos outros. Você pode pedir porque ele é autor. Solicito parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação, parecer, apreciando o projeto de lei complementar 13/2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre reajuste de vencimento dos cargos que especifica, deliberamos emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbices de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental que impeça uma livre tramitação do presente diploma legal. Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo, presidente. Flabem Lima da Silva, Fabinho do Imperial, vice-presidente. Rodrigo Rodrigues, relator. Solicito parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa e internauta, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Apreciando o projeto de lei complementar 013 de 2018, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre reajuste e vencimento dos cargos que especifica. Deliberamos e emitimos parecer favorável. Antônio Valdo Rios Gomes, presidente. Jânio Gonçalves de Oliveira, vice-presidente. Rafael Valério Carvalho, relator. Também o parecer verbal da Comissão de Educação. Bom dia, presidente, nobres pares, público presente, imprensa e internautas. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer. Apreciando o projeto de lei complementar número 013/2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre reajuste de vencimento dos cargos que especifica. Deliberamos emitir parecer favorável ao mesmo por não existir óbito de âmbito que nos cabe analisar que impeçam a livre tramitação do presente diploma. Aprovado o parecer do relator favorável à proposição. Presidente Rodrigo Marques de Figueiredo, Rodrigo Rodrigues. Flabem Lima da Silva, Fabinho do Imperial, vice-presidente. E Pedro Francisco de Amorim Neto, Neto Amorim, relator. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei complementar número 13/2018, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre reajuste de vencimentos dos cargos que especifica. Em discussão. Ninguém vai discutir? Então, em votação. A votação é nominal, quórum de maioria absoluta. Solicito a técnica que prepare o painel. Aprovado com 16 votos, ausência do vereador Jânio, Flabem, Rodrigo e vereador Cascata. Aprovado em única discussão e votação a Secretaria Legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Moção número 3/2018, que dispõe sobre moção de apoio à aprovação da PL 4754 de 2016, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais republicanas das competências do Poder Legislativo. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores,
Apresento à mesa, observadas as formalidades legais, regimentais, o envio de moção de apoio ao Congresso Nacional. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Wilson Zufa. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência que dispensasse a leitura da moção, haja vista que já é de conhecimento dos vereadores, o relevante teor. Inclusive, o autor da moção, que é o vereador Silvio Macedo, já nos apresentou também explicações sobre o teor. Eu acredito que ela já está apta para ser votada, discutida e votada. Obrigado, presidente. De acordo com o pedido da dispensa da leitura do vereador Zufa, os senhores vereadores forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado a dispensa. Em discussão a moção 003/2018, que dispõe sobre moção de apoio à aprovação do PL 4754 de 2016, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais republicanas das competências no Poder Legislativo. Em discussão. Com a palavra, vereador Silvio Macedo. Senhor presidente, nobres pares, membros da mesa, imprensa, a todo o público que nos acompanha aqui no plenário, aos internautas que nos acompanham em casa, pela internet ou no trabalho, um bom dia a todos. Senhor presidente, venho aqui a essa tribuna nesta manhã tratar desta moção 3/2018, por iniciativa da Comissão em Defesa da Vida e da Família, a qual eu presido, e nós discutimos essa necessidade de apresentar essa moção. Essa moção que trata de apoio à aprovação do projeto de lei 4754 de 2016, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais republicanas das competências no Poder Legislativo. E do que trata esse projeto 4754, que está em discussão no Congresso desde 2016? Ele fala justamente, ele tipifica crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a usurpação de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. O projeto trata, portanto, da divisão dos poderes. E nós sabemos que no sistema democrático, o qual está organizado o nosso país, existe uma clareza na repartição dos poderes, na atribuição do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Ocorre que o que motivou nós apresentarmos esta moção é justamente a influência do Supremo Tribunal Federal em matérias que são prerrogativas do Congresso Nacional, da Casa Legislativa, que é o órgão que, de fato, representa a população, o desejo e os anseios da população no Brasil. E essa moção, ele trata de um tema muito importante. É um tema que já vem sendo discutido no Brasil há muitos anos, que é a questão do aborto. Essa matéria ela vem sido discutida amplamente ao longo dos anos no Congresso Nacional. Alguns são favoráveis, a grande maioria são contrários, e nós precisamos estar atento àquilo que é a voz da população. O que o povo brasileiro pensa acerca desse tema? E ao longo desses anos, grupos pró-aborto têm tentado de diversas formas apresentar projetos de lei
para flexibilizar e descriminalizar o aborto no Brasil. E, no entanto, ao longo desses anos, o Congresso sempre se manifestou, a Casa Legislativa sempre dando voz à grande maioria dos brasileiros, sempre se posicionou contrária a essa questão do aborto e fechou questão contra a interrupção da vida, né, num amplo debate discutido a nível nacional ao longo desses anos. Agora, com a aprovação na Argentina, esses grupos estão novamente tentando de outras formas com que esse tema voltasse a ser discutido. Querem que o Poder Judiciário milite nessa questão e desrespeite, assim, a atuação do Poder Legislativo. Porque eles tentaram, esses grupos que são pró-aborto, tentaram de diversas formas ao longo desses anos fazer com que a Casa Legislativa aprovasse essa flexibilização e a descriminalização do aborto. No entanto, como eu já disse anteriormente, o Congresso sempre se posicionou contrário. E aí esses grupos estão tentando, através de diversas ações apresentadas ao longo dos anos no Supremo, fazer com que o Supremo delibere acerca desta matéria. Ocorre que quem tem a prerrogativa legal de elaborar lei, de discutir, de votar a lei e de mudar, portanto, a Constituição é o Congresso Nacional. Então, essa moção, ela vem chamar a atenção para a necessidade de nós valorizarmos as instituições e o papel de cada uma delas. Então, eu gostaria aqui, em primeiro lugar, de agradecer a todos os vereadores que assinaram conosco, esta moção de apoio a esse projeto importante, projeto 4754 de 2016, nós encaminharemos ao Congresso, à presidência da Câmara, à presidência do Senado, nós encaminharemos cópia desta moção para que o Congresso dê seguimento à aprovação desse projeto de lei 4754, justamente para que possa tipificar como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal a usurpação de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Portanto, nós queremos, então, deixar claro que é para o bem da democracia, para que o nosso país permaneça respeitando a voz de todos os cidadãos brasileiros, nós precisamos respeitar. Você tinha parte, vereador? Pois não, vereador, tem a parte. Vereador, parabéns por trazer essa discussão, essa importante discussão a essa casa. E é um tema que tem sido constante aí no cenário nacional, nas redes sociais, que é a discriminação do aborto do Código Penal, né? É uma ação proposta aí pelo chamado esquerda, que é o PSOL, né? O Jean Willens, que é o mesmo que é a favor da ideologia de gêneros que nós barramos nessa casa. E tá de parabéns aí por ter trazido essa discussão, que tem dois pontos. Primeiro, que é a usurpação dos poderes, né? O legislativo hoje não consegue legislar, não consegue fazer com que as suas leis sejam efetivadas no nosso país, porque hoje o Supremo Tribunal Federal acha que pode tudo. Então, eles passam por cima da Constituição, eles passam por cima do Legislativo, do Executivo. Então, existe hoje aqui o Judiciário está querendo mandar em tudo, né? O Ministério Público quer fazer as leis dentro da Câmara Municipal, eles acham que sabem tudo, o que devem fazer, o que não devem fazer. E é o que está acontecendo na esfera maior aí, né? Do nacional. Então, o vereador, tem uma outra discussão também, que eles falam do Estado laico, né? Então, eles não colocam, diz que Deus não pode estar dentro da Constituição.
com essa premissa que eles argumentam tal fato. Então, eles querem tirar do Código Penal, a criminalização do aborto. É um absurdo isso aí, né? Então, a esquerda do Brasil, o que se diz esquerda, o pessoal está tentando desvirtuar. Daqui a pouco eles vão querer tirar artigos da Bíblia também, né? Só falta isso. Então, tenho o meu voto, o meu apoio. Está de parabéns por ter trazido essa discussão. E vamos enviar aí essa força ao Congresso Nacional, que tem a legitimidade de legislar sobre esse assunto. Muito obrigado, vereador, pela parte. Obrigado pela contribuição, vereador Lamiranda, pelo apoio a essa moção, pelas palavras. Muito obrigado. A parte, vereador. Tem a parte, vereador Neto Amorim, por favor. Fique à vontade. Obrigado pela parte, vereador. Bom, não podia deixar de manifestar, né, primeiro parabenizar Vossa Excelência pela breve moção, dizer quanto é importante, né, a manifestação de todas as pessoas de bem. E aqui que nós temos voz, né, temos como documentar, que eu tenho certeza que fala aqui sobre a maioria das pessoas de nossa cidade, estão aqui representado por Vossa Excelência, que montou, e deixar claro aqui que eu não assinei porque eu não tinha conhecimento, mas eu acabei de assinar, compartilho e vou ajudar também divulgando essa moção para que COI e mais câmeras e mais pessoas se manifestem. O judiciário ele tem certeza que a ausência de manifestação eles vão levar vantagem, vão acabar fazendo besteira, que isso é um absurdo que eles estão tentando, né? O pessoal, essas pessoas que assim adentraram com esta ação, eles estão fazendo a parte deles. Não concordo, acho um absurdo, né? Mas cada um tem que pensar de um jeito. Agora a justiça não é para isso. Tem as casas para debater. E eles assumam a responsabilidade deles, não com ingerência jurídica. Isso não é permitido e não pode acontecer. Parabéns, Excelência, conta com o meu apoio sempre nessas situações. Obrigado. Muito obrigado, vereador Neto Amorim, pelo apoio à nossa moção. Então, senhor presidente, para concluir, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez a todos os vereadores que assinam comigo esta moção em favor da vida, portanto, em nome da Comissão em Defesa da Vida e da Família aqui desta casa, nós agradecemos a todos os vereadores que não têm nos faltado em momentos importantes, onde nós discutimos aqui os valores da vida e da família, representando assim o grande desejo da grande maioria da nossa população. Esta moção representa a necessidade de estarmos atentos ao respeito aos direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal, respaldados pelo desejo de defender a vida. Estamos imbuídos de unirmos esforços em favor das causas, em favor dos valores da vida e da família. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo apoio e que Deus abençoe a todos nós. Ainda em discussão, a moção, o vereador Silvio Macedo. Não havendo mais vereadores que queiram discutir a moção, em votação. A votação é simbólica, ocorre de maioria simples. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam onde estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado em única discussão e votação, a Secretaria Legislativa para publicar. Esgotadas as matérias sujeitas à deliberação pelo plenário, declaro encerrada a fase da ordem do dia e aberta a fase das explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que faça chamada regimental dos senhores vereadores para que se possa iniciar a explicação pessoal. Vereador Alain